Êxodo capítulo de número 20. Irmãos, nós estamos já às portas da Páscoa. Mais uma vez nós vemos o tema sendo falado. Para o mundo não cristão, a Páscoa tem sido anunciada por meio dos elementos que simbolizam a Páscoa para eles: o coelho, o chocolate. A gente vê o mercado, o comércio esquentando, sendo agitado por meio desses elementos, principalmente o chocolate, que é vendido bastante durante esse período. Estamos mais uma vez também, para nós, o mundo cristão, é um tempo em que a gente canta os louvores, a gente conta sobre a Páscoa, a respeito dela, e fazemos isso todos os anos. Ano após ano a gente fala isso. A gente fala sobre Moisés, a gente fala da escravidão do Egito, a gente fala do sangue nas portas da 10ª praga, do cordeiro que foi morto para livrar aquele povo ali. Ontem mesmo, com os meninos aqui, os adolescentes, alguns que vieram, nós estivemos falando, eu falei sobre isso, sobre a celebração da primeira Páscoa, como que foi. E por que nós fazemos isso, irmãos? Porque é importante repetir isso. Porque, vamos ler aí no capítulo 20, versículo de número 12, que diz assim: honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Há pelo menos, irmãos, duas maneiras de nós, ou da gente, chegar à conclusão de que alguma coisa ela é verdadeira. Uma das formas é através do método científico, da comprovação laboratorial. Por exemplo, como você sabe qual é o tipo de sangue que você tem? Você não simplesmente pegou, cheirou, ou pegou, olhou a textura do sangue, a cor do sangue, e diz: meu sangue é do tipo tal. Não, você sabe qual é o tipo sanguíneo, a tipagem sanguínea, porque você um dia tirou o seu sangue e foi levado no laboratório, tirou lá e foi levado. Então eles disseram: o seu sangue é do tipo tal, a sua tipagem sanguínea é essa, né? Também é uma forma da gente comprovar que alguma coisa ela é verdadeira ou não, é testemunhando, né? O método científico, irmãos, ele não é o único caminho para falarmos a verdade, para que a gente tenha comprovação da verdade, chegarmos à conclusão de alguma coisa que a gente diz é verdadeiro. Por exemplo, né, eu citei isso aqui ano passado e vou citar mais uma vez. Se nós tivermos um registro desse culto, e a gente tem, porque tem essa imagem, a gente tem agora, ano passado a gente ainda não tinha, acredito que não. Esse ano a gente já tem o Instagram da igreja, tem o canal no YouTube, então fica registrado. E aí você pode, alguém olhar daqui 20 anos, e as crianças, os adolescentes que estão aqui dizem: olha, isso aconteceu, foi exatamente isso. Os louvores que foram cantados foram aqueles, mesmo naquele dia, porque eu estava lá presente. Eu vi, eu posso comprovar, olha lá, eu estou na filmagem, eu estou na foto, eu estou no vídeo. Então a forma da gente dizer isso é verdade, através do exemplo, através do testemunho. Essas pessoas que dizem isso é verdade, porque eu estava lá, são chamadas de testemunho. É testemunho, porque eu estava lá, eu vi, eu averiguei, eu presenciei isso. Esse é o método, irmão, para se comprovar que algo é verdadeiro, o testemunho. Nós sabemos quem é o verdadeiro, o que é verdadeiro, senão por meio de experimento científico ou por meio de testemunhas, né? Porque alguém disse a respeito de Deus, nós sabemos a respeito dele. Deus não é comprovado por meio científico. Por que nós sabemos a respeito de Deus? Porque alguém disse sobre ele. A revelação especial de Deus através da palavra, que alguém falou sobre ele, escreveu sobre ele, e está aqui em nossas mãos, em nossos olhos. Nós podemos contemplar, nós podemos ler a palavra de Deus. Alguém um dia diz: olha, eu tive uma experiência com Deus. Outra pessoa diz: eu também tive essa experiência com Deus. E foi assim que a Bíblia foi escrita.
né? Quem escreveu o livro de Gênesis? Há um consenso de que foi Moisés. E Moisés viveu mais de 1000 anos antes do Gênesis, milhares de anos antes. Como ele soube? Exatamente por isso, irmãos, porque alguém falou, porque foi dando testemunho, porque foi se falando. E aí Moisés, um dia ele está lá no deserto, e na sarça ardente aparece uma voz ali, de Deus falando com ele. E ele diz: eu conheço essa voz, porque alguém um dia já falou dessa voz. Meus antepassados falaram, quando eu estava lá no Egito, eles falaram de Deus, e Deus agora está falando comigo. E essa voz diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é santo. E ele diz: olha quem fala comigo. Deus responde: sou eu, o eu sou. E ele já tinha ouvido falar sobre o eu sou. Então a voz fala com Moisés, e quando o eu sou falou Moisés, então ele já tinha ouvido a respeito do eu sou, através desse Deus, ele já tinha ouvido falar desse Deus. Alguém já tinha falado dessa voz. Abraão ouviu essa voz um dia, dizendo: Abraão, deixa a tua parentela. Abraão então, ele ouviu isso, deu frutos, ele testemunhou, ele falou para as pessoas. Isaac um dia ouviu essa voz, quando lá no sacrifício, ele estava prestes a ser sacrificado, e a voz disse: basta, Abraão, não precisa fazer isso, porque eu sei que tu me amas. Isaac ouviu essa voz. Isaac ouviu essa voz, Jacó ouviu a mesma voz. E essa voz, irmão, essas coisas foram sendo formadas através do testemunho. Foi passando de um para o outro. Que voz você ouviu? O que ele disse? O que ela produziu na sua vida? Como era essa voz? E à medida que foram testemunhando as experiências, foram percebendo que era a mesma voz, que se tratava da mesma pessoa, o mesmo Deus, e foram construindo a mesma concepção. Foi derivada, nascendo no contar das experiências. Eles perceberam que estavam sendo tocados, visitados pelo mesmo Deus, que falavam a mesma coisa, que contavam a mesma história, que fazia a mesma promessa àquele povo. Então eles consolidaram essa ideia, essa convicção de fé a respeito de Deus. E esse Deus, irmãos, que um dia se revelou, que um dia falou para essas pessoas, que eles ouviram a voz de Deus, que eles testemunharam isso, que foram passando para frente, foram passando para filhos, foram passando para netos. Um dia Deus disse assim: eu vou dar para vocês uma terra, vou fazer de vocês uma nação. Prometeu isso a Abraão. Abraão então ele nutre essa ideia, ele ouve essa voz, ele passa isso. Isaac ouve isso também. Abraão conta a história. Isaac então é gerado no coração dele essa fé. Ele conta para os seus, ele conta para Jacó. Jacó ouve essa voz, Jacó conta para os seus filhos dessa terra, ele ensina seus filhos a respeito de tudo isso, né? E aí eles vão parar no Egito, e lá durante 430 anos, vivendo como escravidão, nesses 40 anos que se passaram, eles foram contando a mesma promessa. Porque, irmãos, basta a gente fazer um teste, um raciocínio. 430 anos. Se alguém não estivesse falando de Deus lá, eles tinham esquecido de Deus, quem era Deus. Eles não estavam clamando a Deus por libertação, porque eles tinham esquecido. E Deus não teria visitado, ouvido, inclinado, ouvido e enviado Moisés para lá. Se eles não tivessem, irmãos, ouvido, se não fosse passado de geração para geração, quantas gerações se passaram ali? Se os pais, os avós, bisavós, tataravós não tivessem ensinado, eles não tinham mais consciência de quem era Deus, eles não tinham mais ciência de quem era Deus, mas foi sendo transmitido, e eles foram nutrindo essa fé, essa promessa de que Deus daria uma terra. Moisés vive lá com o povo, depois ele passa 40 anos lá no deserto. Deus chama ele, e quando Deus fala, ele reconhece a voz, a promessa da libertação do povo para uma terra. Porque se Deus fazia a mesma promessa, então eles consolidaram essa ideia, essa convicção de fé a respeito de Deus.
E Deus, irmãos, promete essa terra. E aí, o menino vai lá e diz: olha, a gente pode imaginar isso, meu avô falou de uma terra que nós vamos ter, eles vivendo como escravos lá no Egito. A gente pode imaginar como eram as conversas dele lá. O meu avô contou de uma terra que o Senhor vai dar para nós, que nós vamos sair um dia dessa escravidão aqui, nós não vamos viver para sempre como escravos. E aí o menino diz: o meu pai também me contou isso, que o pai dele contou para ele. E essa história, irmãos, elas vão sendo contadas, elas vão sendo informações que vão se passando de geração, uma geração passando para outra, levando esse conhecimento, e vai crescendo no coração desse povo, esse chamado povo de Israel, essa convicção, essa certeza, essa promessa de que Deus daria a terra. Por isso que Deus faz muita questão, irmãos, que a história de Israel seja marcada por festas e celebrações. O povo de Israel celebravam festas, haviam festas que eles celebravam, e havia 3 festas principais: festa do tabernáculo, festa do Pentecostes e a festa da Páscoa. Ano após ano, essas festas elas eram celebradas na nação de Israel, lá em Israel, na capital, que era Jerusalém. Então, quando havia a celebração daquela festa, o povo ia, eles rumavam em romarias para lá, porque era obrigação do povo judeu, pelo menos em uma das festas, irem participar durante o ano. E eles iam, por isso que Davi, ele escreve o Salmo 122, ele diz: me alegrei, como me disseram, vamos à casa do Senhor, porque era a alegria do povo ir participar. E de todas as festas, irmãos, a mais importante era a festa da Páscoa. E o que era a festa da Páscoa? A festa da Páscoa começa quando esse povo todo no Egito, e Moisés aparece ali no Egito, e antes da 10ª praga, ele fala com o povo. Ele diz: pessoal, lembra da promessa que Deus falou, que Deus fez a Abraão, que Deus fez a Jacó, que Deus fez a Isaac, que Deus fez para os nossos avós, bisavós, tataravós. Ele prometeu para nós dar uma terra, vocês lembram? Então, eu ouvi essa mesma promessa, eu ouvi essa mesma voz que falou com eles, falou comigo e me enviou aqui para libertar vocês. Eu vim aqui para libertar, para nós irmos e conquistarmos, nos apoderarmos dessa terra que Ele prometeu para os nossos antepassados. Eu estava lá no deserto, e essa voz apareceu para mim, essa voz fez a promessa, e eu tenho uma notícia para vocês: Deus me disse que o tempo é agora, que o tempo chegou, que os tempos se passaram. Nossos avós, bisavós viveram debaixo dessa promessa, não viram se cumprir, mas é a nossa geração, é agora que vai se cumprir. Então vamos lá, é agora, é hoje, o tempo é agora. E Ele mandou que a gente se prepare para a saída. Já foi feito, enviou 9 pragas, Ele vai enviar mais uma praga. E a morte do primogênito, Ele mandou para nós separarmos um cordeiro. Separarmos um cordeiro, matar esse cordeiro, porque o anjo da morte vai passar sobre a terra do Egito, e nós devemos então matar esse cordeiro, pegar o seu sangue, aspergir sobre a porta, sobre os portais, marcar, porque quando o anjo vier, ele vai passar por cima, ele não vai entrar na casa, e a casa que tiver o sangue, não haverá morte do primogênito, mas aquela que não tiver, haverá luto, haverá choro, haverá pranto. E nós vamos ter, nessa noite, que matar um cordeiro. Nós vamos ter que passar o sangue na porta e celebrar a Páscoa. Isso é a Páscoa. E nós vamos ter que comer e sair rapidamente, para que Deus cumpra a sua promessa. Aí acontece a noite da Páscoa, como nós sabemos, como é contado, como as irmãs contam na escola bíblica, como nós contamos, e eu falei ontem para os adolescentes, foi assim. Como nós contamos, e às vezes nós vemos os nossos filhos chegam da escola com um desenho, umas orelhinhas de coelho, o chocolate na mão, e a gente vai contar a verdadeira Páscoa é assim. E a noite da Páscoa, irmãos, acontece, o anjo passa por cima, o Egito, do Egito matando os primogênitos. É a noite da libertação do Egito. Moisés chega e diz: pessoal, é agora.
mata o cordeiro, passa o sangue, né? Vamos comer, vamos estar preparado para quando Deus dizer agora, a gente sai. Mata a ovelhinha, mata o cordeirinho, pega o sangue, pinta as portas, passa na porta, comem rapidamente a refeição e saiam do Egito. E Deus, então, irmãos, Ele ordena que todos os anos o povo de Israel comemore a Páscoa, todos os anos. E agora eu convido os irmãos a voltarem a palavra de Deus aí para o capítulo 12 de Êxodo, 12, que diz assim, versículo 24 do capítulo 12 diz: guardai, pois, isto que? A Páscoa, o ensino da Páscoa. Guardai, pois, isto, Êxodo 12, 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Para que celebrar a Páscoa, irmãos? Todos os anos. Para que os filhos aprendam. Para que os filhos perguntem: para que isso? Qual o significado disso? Porque, e eles vão responder: porque Deus os tirou do Egito. Capítulo 13 do Êxodo, ainda, o versículo 6 diz assim, Êxodo 13, 6. Sete dias comerás pães asmos, e ao sétimo dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, o levedado não se comerá contigo, nem ainda o fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás ao teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te livrou do Egito. Então, irmãos, para que celebrar isso? Para lembrar que o Senhor tirou do Egito. Para lembrar. Versículo 13 do capítulo 13 diz: porém, todo primogênito da jumenta resgatará com o cordeiro. Se o não resgatares, não desnucado, mas todo primogênito do homem entre os filhos resgatarás. Então, irmãos, era para isso, para contar, né? Deus está ordenando aos pais: olha, vocês vão celebrar a Páscoa todos os anos, para que os filhos de vocês cheguem e perguntem: para que isso? Por que o Senhor está fazendo isso? E você responda: Deus os tirou com mão poderosa, Deus os tirou, nos libertou da escravidão do Egito. Conta isso aos seus filhos, dê testemunho de geração em geração, para que eles contem para os filhos deles, para os netos dele, e assim essa mensagem vai se passando. Então a primeira Páscoa, irmãos, ela foi celebrada no Egito. Veio o pai, naquele dia quando Moisés disse: nós vamos ter que celebrar a Páscoa. Ele pega um cordeiro ali, talvez o cordeiro que o filho tinha uma estimação com ele pega e o pai diz: vamos ter que matar esse cordeiro. E ele diz: não, pai, não mata o meu cordeirinho, ele só tem que matar para passar o sangue, ou ele morre ou é você que vai morrer, porque tem que estar o sangue ali na porta. E aí o pai pega, ele tem que matar esse cordeirinho, ele pega o sangue, ele mata ali, e passa o sangue na janela, ou nas portas, nos umbrais. E então o pai mata e passa o sangue. O menino, talvez ele chora, ele não entende. E aí no outro ano, a mesma coisa se repete. Já não mais no Egito, mas agora lá no deserto. Eles vão celebrar a Páscoa. O pai pega o cordeirinho novamente, e ele vai e mata aquele cordeirinho, se repetindo novamente. E aí ele vai dizer: você se lembra, ano passado nós estávamos no Egito, foi feito isso, e agora vamos fazer de novo. Isso vai se repetindo, irmãos, até que aquele menino, ele vira homem, e um dia ele vai celebrar a Páscoa agora como um pai. Ele pega um cordeiro, o filho dele vai lá também e pergunta: por que isso? E ele vai explicar.
Ele vai explicar porque isso simboliza o sacrifício que nos libertou do Egito. O menino também não entende, mas é feito aquilo para que aquilo seja perpetuado, seja passado de geração em geração. O Senhor fez isso para nos tirar do Egito, e para nos tirar do Egito custou o sangue de um cordeiro. Aí ele vai dizer: eu estava lá quando Moisés falou e o meu pai matou o cordeirinho, e agora eu estou aqui. E você precisa entender, saber dessas coisas, e você nunca mais vai esquecer, como eu também nunca mais esqueci disso. E esse menino também cresce, ele constitui família, ele faz a mesma coisa. Isso vai se repetindo, vai se passando de geração em geração, e esse testemunho vai sendo transmitido, vai passando, vai se repetindo durante 2000 anos. Um dia está lá João Batista batizando no Jordão. Jesus então vem para ser batizado. João então, ele olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. E aí, irmãos, as pessoas que estão ali entendem. Algumas pessoas que estão ali, eles conhecem. Por quê? Porque a profecia falava sobre isso, porque a Bíblia falava sobre isso, porque o testemunho foi dado, foi transmitido durante quase 2000 anos. Todos os anos, a mesma história era contada, de geração em geração, da libertação, era lembrada através da festa, da Páscoa, onde o povo ficava ali, e eles celebravam a Páscoa, reunidos, para lembrar, como um memorial, do que Deus tinha feito por eles. E é por isso, irmãos, que todos os anos, nós devemos contar a história, que o Verbo se fez carne, e que habitou entre nós, e nós contamos isso todos os anos, para que os nossos filhos saibam que Ele nos livrou da escravidão com mão poderosa, que a nossa libertação custou o sangue do Cordeiro de Deus, de Cristo. É por isso que Jesus, na última Páscoa, com seus discípulos, Ele pega o pão, parte e diz: comam, isso é a minha carne. Porque lá atrás o povo de Israel tinha que comer a carne do Cordeiro. Ele pega o vinho e dá para eles: bebam, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. É como se ele estivesse dizendo: daqui para frente não preciso mais vocês matar um cordeiro, daqui para frente sou eu o cordeiro, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, agora é a minha carne, agora é o meu sangue. E por que, irmãos, eles entenderam tudo isso? Por que os discípulos não questionaram? Por que eles entenderam isso? Porque durante 2000 anos foi celebrado a mesma coisa, e foi testemunhado e repetido, e os pais deles contaram para eles, os avós deles contaram para eles, eles viram, os pais deles talvez lembram, têm lembrança da primeira vez que foram para Jerusalém celebrar a Páscoa, onde viajaram para lá. Eles eram da Galileia, então foram para a Judéia com seus pais, e viram e celebraram a Páscoa pela primeira vez, e isso estava vivo na memória deles. Por isso esse mandamento: honra teu pai e a tua mãe, não tem a ver, irmão, só como o pai dizer: meu filho, você vai estudar, e o filho vai. Por isso que esse mandamento que nós lemos de Êxodo 20, versículo 12, não tem a ver apenas com o pai dizer: está na hora de você ir dormir e o filho ir. Por isso que esse mandamento de honra teu pai e a tua mãe não tem nada a ver, ou simplesmente não é só o pai dizer: está na hora de você desligar o celular, sai da internet, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa útil para a tua vida, e o filho obedecer aí. Não é só isso, irmãos, que ele está falando aqui: honra teu pai e a tua mãe. Não é só questão de obedecer pai e mãe. Obedecer pai e mãe é ter juízo, é ter sabedoria. Mas aqui, irmãos, o que tem a ver do 20:12 é o seguinte: é que o nosso Deus, Ele é a verdade, o verdadeiro Deus, que é transmitido pelo testemunho. E aí você vê quando o início do capítulo 20 de Êxodo está falando sobre Deus, o único Deus verdadeiro.
O único Deus verdadeiro, não terás outro Deus diante de mim. Eu sou o único Deus verdadeiro, não farás imagem nenhuma. Eu sou o único, e ele vai dizer: honra teu pai e a tua mãe. O que ele está dizendo para Israel, irmãos, em Êxodo 20 é o seguinte: vocês saíram do Egito, vão entrar na terra que eu vou dar para vocês, porque Êxodo 20 foi escrito no deserto, antes do povo entrar na terra prometida. E aí quando você lê Deuteronômio, que são os discursos que Abraão faz antes do povo entrar na terra, ele vai lembrar o povo: vocês vão entrar numa terra boa, que mana leite e mel. Cuidado para vocês não serem enganados, atraídos, e vocês, por causa das bênçãos materiais, ou induzido pelos deuses daquele povo, vocês vão esquecer de Deus. Lembre que foi eu que tirei vocês da terra do Egito, com o meu braço forte, a minha mão poderosa. Não foi Moisés, fui eu que tirei vocês, fui eu que tirei vocês de lá. Não esqueçam disso, não esqueçam que eu tirei vocês, e que isso custou o sangue de um cordeiro. E contem isso para os seus filhos, como pais, vocês devem contar e passar isso, transmitir isso para os filhos de vocês. Falem de mim, falam da minha autoridade, falam que eu sou o único Deus. Falam isso para os filhos de vocês. E aí os filhos, eles estão dizendo: honra o pai e a mãe de vocês que creram nisso. Honre o pai e a mãe de vocês que viveram debaixo dessa promessa. Honre o pai e a mãe de vocês que tiveram o único Deus verdadeiro. Esse Deus que tirou vocês da terra do Egito. Fala isso. Contem a história 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes, se for necessário, para que eles nunca se esqueçam. E aí a gente pode fazer o exercício de raciocínio. O que Deus está dizendo é: quando vocês entrarem em Canaã, não abandonem o Deus dos pais de vocês. Ele é o único Deus verdadeiro. Não se esqueçam das histórias que os pais de vocês contaram a meu respeito. Não se esqueçam de celebrar a Páscoa e de rememorar o que ela significa. Ouça o que eles disseram para vocês, o que eles ensinaram para vocês. Honrem o pai e a mãe de vocês, lembrando que eu sou o único Deus verdadeiro. Caminhem em fidelidade a Deus, não se dobrem diante de outros deuses, não troquem Deus pelos deuses que lá estarão. Contem isso aos seus filhos. E vocês, filhos, lembrem do que os pais de vocês contaram para vocês. Uma outra tradução disso poderia ser: filhos, temam o Deus dos pais de vocês. Não se esqueça do Deus dos pais de vocês. Não se esqueça dos mandamentos dos deuses dos pais de vocês. Não se esqueça da vontade do Deus dos pais de vocês. Não se esqueça das ordens do Deus dos pais de vocês. Abraão ouviu a voz, ele contou para Isaac. Isaac ouviu, ele contou para Jacó. Jacó transmitiu para os seus filhos. Seus filhos contaram para os seus filhos, que contaram para os seus netos lá no Egito, que foram contando para os seus filhos, para os netos, e de geração em geração, eles foram transmitindo isso. Jacó ensinou, e eles creram. Deus é assim, irmãos. Deus, a gente passa esse conhecimento de geração para geração, por meio do testemunho. Testemunho de Deus na vida, na sua vida, para que seus filhos saibam quem é o Deus que você tem. Testemunhe Deus na sua vida, para que seus filhos saibam que você serve o único Deus verdadeiro. Porque, irmãos, pode chegar um dia em que o seu filho chegue para você e diga assim: pai, eu não sei, mãe, eu não sei se Deus existe. Pode ser que talvez eles entrem numa faculdade, e é comprovado que 80% dos cristãos que entram em faculdade, eles saem de lá ateu, ou com alguma ideologia que nega a Deus na sua vida.
E talvez possa ser que algum dia o seu filho chegue e diz: olha, eu não sei se Deus existe. E aí você pega a Bíblia e diz: mas a Bíblia diz isso. Eu não sei, eu não tenho certeza se a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E aí não vai mais adiantar, irmãos, você ler versículos, porque ele não vai mais querer ouvir sermão. O que sustenta a vida de fé não é argumento. O que sustenta a vida de fé, irmãos, o seu filho, é ele crescer, chegar ao ponto de dizer: eu vi Deus na vida dos meus pais, eu vi Deus sendo testemunhado lá em casa, eu vi Deus na vida da minha família, eu estava lá, eu presenciei, eu estava lá, eu vi Deus na vida deles, eu vi Ele colocando a vida deles na dependência de Deus, eu vi o quanto eles eram devotados a Deus, o quanto meus pais eram apaixonados por Deus. Eu vi isso na vida deles, como eles perdoavam os erros uns dos outros. Eu vi na vida dos meus pais, como eles serviam a Deus com dedicação, como eles de fato criam e demonstravam crer na vida prática, na vida diária. Eu vi isso. Eu vi eles entregando a vida deles, no relacionamento deles com Deus. É isso, irmãos, essa fé vai ser transmitida, essa fé, é claro que é Deus que gera, mas como que Deus vai gerar essa fé? Através da palavra, e não só da palavra dita, mas principalmente vivida, e dentro do lar. Era assim que o povo de Israel transmitia a verdade da Páscoa aos seus filhos, e era assim que os filhos iam honrando pai e mãe, crendo que só existe um Deus verdadeiro, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que libertou da escravidão do Egito. E aí quando a gente testemunha, os nossos filhos vão poder dizer: eu estava lá. É esse o Deus, se tornou o meu Deus também. O Deus do meu pai se tornou o meu Deus. Então, irmãos, Deus, Ele é o nosso Deus. E eu quero mostrar para os meus filhos, e quero que meus filhos vejam na minha vida isso. Eu quero que um dia eles digam: eu vi Deus na vida dos meus pais, eu vi Deus, experimentei Deus, eu estava lá, no convívio do meu lar, eu vi Deus na vida dos meus pais. E pode ser que um dia, seu filho, sua filha, entre em conflito com esse Deus, mas essa voz vai perseguir ele para sempre. A voz vai perseguir ele. Jacó entrou em crise, Jacó teve crises, mas a voz perseguiu. O sonho que ele teve perseguiu ele, e ele teve que lutar com Deus. O que nós precisamos, irmãos, é aprender que Êxodo 20:12, honra teu pai e a tua mãe, é um mandamento que não é um mandamento que obriga o filho, mas que responsabiliza os pais a testemunhar Deus na vida dos filhos, a demonstrar amor verdadeiro pelo Deus único e verdadeiro, para que seus filhos aprendam. Cabe aos pais transmitir aos seus filhos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É que Ele seja adorado na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida. E a pergunta é: você está transmitindo isso para seus filhos? Isso deve ser transmitido, irmãos, não com palavras só, com palavras, mas acima de tudo com a nossa vida, com o nosso testemunho. Porque não adianta nada nós falarmos uma coisa, não adianta nada nós cantarmos alguma coisa, nós pregarmos alguma coisa, mas lá dentro de casa nós vivemos outra. O que nós estaremos transmitindo? O que adianta? É nós dizermos para os nossos filhos: você conhece o Deus que é adorado nessa casa, então louve, adore, sirva o Deus que é adorado nessa casa. Ouça a voz do seu pai, da sua mãe, filhos que aqui estão. Ouça a voz do seu pai e da sua mãe, que estão apresentando Deus para vocês, no viver diário. Aí o meu filho pode até um dia dizer: eu não vi muito
Deus sendo testemunhado, sendo adorado aqui em casa. Aí, irmão, já é um problema que toca o nosso coração. Porque se um dia os meus filhos, ou um dos meus filhos, o Daniel ou Samuel, estiver longe do Senhor, que tristeza será para o meu coração. Mas se isso acontecer, eu quero chorar, não por erro meu, por não ter transmitido isso para ele, vai chorar por eles, por estar nesse mundo, por estar no mundo. Então, irmãos, como disse João, na sua terceira carta, ele diz assim: não tenho maior alegria do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Irmãos, não tem alegria maior para um pai, para uma mãe, do que saber que seus filhos andam na verdade. Não tem. Mas quão tristeza é, quão triste é saber que os filhos não andam na verdade, que talvez cresceram e seguiram outro caminho. Mas que nós possamos, irmãos, colocar a nossa cabeça no travesseiro e talvez molhar esse travesseiro chorando e dizendo: eles estão lá, mas não foi porque eu não testemunhei, foi porque eles não quiseram seguir esse caminho, mas eu dei testemunho desse caminho, eu falei desse caminho, eu vivi, eu busquei a Deus. Mas eu peço, irmãos, que nesse dia eu não esteja chorando por mim, por ter falhado em testemunhar o Senhor aos meus filhos. Eu vou chorar por eles e vou dizer: Senhor, aqui o Senhor é adorado, foi louvado na minha casa, aqui o Senhor foi testemunhado, os meus filhos presenciaram isso na minha vida, eu ensinei isso para eles, eu ensinei que só existe um Deus verdadeiro, eu ensinei para eles que só existe um caminho, eu contei a história para eles, eu falei para eles: Jesus foi o Senhor e é o Senhor da minha vida. Foi isso, irmãos, que Josué disse. O povo estava se afastando, já no final da vida de Josué, o povo se afastando dos caminhos do Senhor, abandonando-se, adorando outros deuses. Josué chama o povo, reúne: olha, vocês é que vão decidir se vão seguir outro Deus, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque foi isso que eu aprendi dos meus pais, foi isso que eu aprendi, foi isso que eu vi lá no Egito, na celebração da Páscoa, foi isso que eu acompanhei lá no Egito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês querem seguir outro Deus? Sigam, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu fui testemunha do que Deus fez, do que Deus nos libertou, como Ele abriu o mar, como nós passamos o Jordão, como Ele tirou os nossos inimigos. Eu testemunhei isso, eu passei para os meus filhos, eles também viram. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir os Baalins, sirvam-se, mas eu não vou servir, porque nós ouvimos a história. Eu quero honrar nossos pais, e eu quero que meus filhos me honrem também em obediência. E o meu pai e minha mãe, poder dizer: ele me ensinou isso, meu avô, meu bisavô me ensinou isso, que nós só tem um Deus, e é esse Deus que eu quero servir. É disso, irmãos, que Êxodo 20 está falando. E eu oro a Deus para que um dia meus filhos digam: eu conheci Deus, e eu conheci Deus também através do testemunho dos meus pais, através do testemunho da minha mãe, do meu filho. Eu estava lá, eu vi com os meus olhos, eu vi o que é viver para Deus, eu vi o que é servir Jesus, eu vi o que é amar Jesus, eu vi o que é andar com Jesus. Eu estava lá, eu vi o que é andar com Jesus na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Eu oro, irmãos, para a Deus, para que isso também seja a sua oração, que os nossos filhos precisam saber que há um só Deus, que precisa ser adorado, que precisa ser servido, o único Deus e Criador do universo. E não se importem, meu querido, de contar isso de novo, a história da Páscoa para os seus filhos. Contem, repitem: filhos, ouçam, aprendam e honrem teu pai e tua mãe, obedecendo, servindo o Deus que eles servem, amando o Deus que eles servem.
Transmita isso a seus filhos. Ensine o caminho, ore com eles, eles vão tentar orar de novo. Nós vamos para a igreja de novo. Nós vamos cantar louvor de novo. O Senhor vai para a aldeia de novo. O Senhor vai contribuir na igreja de novo, outra vez. E novamente, irmãos. Você nunca se esqueça. Diga isso para os filhos, com palavras, mas diga também com ações. A nossa vida depende de Deus. A nossa vida depende do Senhor, daquele que nos tirou das trevas para a luz. Que a nossa vida na eternidade, ela depende do Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que derramou seu sangue para nos purificar. Que seja assim, irmãos, na sua casa, que seja assim na sua vida, que seja essa a sua feliz Páscoa, para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Amém.